Olá a todos, mais uma vez estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para aprendermos ainda mais da Palavra de Deus, conhecer mais o nosso Deus. Vamos orar para começar a nossa aula, pedindo ao Senhor que o seu Santo Espírito fale com cada um de nós. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de estar aqui, de compartilhar da Tua Palavra, Senhor. Vem agora, Pai, realmente tocar no nosso coração, fazer com que possamos, cada um de nós, aprender aquilo que Tu queres que nós aprendamos hoje, para que em tudo nós possamos glorificar o Teu nome, Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, a semana passada nós estivemos falando sobre a propiciação. O fato de que a morte de Jesus veio realmente para aplacar a ira de Deus contra nós. Nós, pecadores, perdidos, que só tinham realmente a perdição eterna pela frente, fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Fomos retirados da ira de Deus. Nós vimos que o nosso Criador, o nosso Redentor, ele veio ao mundo, tornou-se homem, né? Como parte de um plano perfeito de Deus, para aplacar a sua ira. Uma ira que é justiça, não uma ira raivosa, uma ira como a do ser humano, né? Intempestiva, mas uma ira que se colocava como parte da sua santidade. Um Deus santo que não podia estar com o pecado e, portanto, separado realmente o seu relacionamento com o homem. E para restaurar esse relacionamento, ele mandou o seu filho derramar o seu sangue na cruz. Ele tomou sobre si essa ira. E é por isso que nós vemos ele em desespero clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele sentiu o peso da separação do seu pai, quando ele tomou sobre ele todo o nosso pecado. Então nós vimos muito essa questão da propiciação como o centro realmente do evangelho. Não um evangelho só do amor, um Deus que nos amou, que nos resgatou, mas um evangelho que nos salva da ira de Deus. O amor, sim, está presente, mas a sua justiça também, a sua justiça retributiva. Então, Cristo nos libertou de tudo isso. Nós vimos que nós podemos ver claramente a propiciação em toda a morte de Cristo. Muitos tratam a morte de Cristo, como reconciliação ou pacificação. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10 e 11. Romanos, capítulo 5, versículo 10 e 11. Porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. A morte de Jesus é reconciliação. A morte de Jesus trouxe a reconciliação com Deus. Nós fomos reconciliados. A morte de Jesus, ela também pode ser vista como o resgate do perigo e cativeiro por meio de um pagamento. Jesus, através da sua morte, nos resgatou. Vamos ver em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, ele nos resgatou, ele pagou esse preço. A morte de Jesus também pode ser vista como um sacrifício. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Efésios, capítulo 5, versículo 2 diz:
e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. A morte de Cristo pode ser vista como sacrifício, como reconciliação, como um resgate, como levar o pecado, né? Levar o nosso pecado. Lá em João, capítulo 1, versículo 29, João 1, 29, nós vemos isso. Está lá. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a morte de Jesus pode ser vista como levar o pecado, tirar o pecado do mundo. A morte de Jesus também pode ser vista como o derramamento de sangue. Marcos, capítulo 14, versículo 24, diz: E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. O sangue derramado, né? Todos esses aspectos podem ser considerados na morte de Jesus. O derramamento de sangue, resgate que ele pagou por nós, o seu sacrifício, o levar o pecado da humanidade, a reconciliação, né? Mas tudo isso são figuras, ilustrações da realidade da propiciação. A realidade de que a morte de Cristo vem realmente aplacar a ira de Deus. E do mesmo jeito, né, que nós olhamos para a morte de Cristo, então, como com um novo olhar, quando entendemos a propiciação, alguns outros pontos também podem ser entendidos de outra forma, como quando nós olhamos para eles através da propiciação. A primeira coisa que nós vamos olhar com a lente da propiciação é a própria força motriz da vida de Jesus, aquilo que motivou a vida de Jesus, o plano perfeito de Deus que se estabeleceu. Se J. Packer, ele propõe que a gente leia o livro todo de Marcos, e ali nós vamos ver várias coisas, né? Nós vamos ver como realmente Jesus demonstra ser um homem de ação, que tinha completo domínio dos acontecimentos. Jesus não foi sendo levado de uma coisa para outra, não foi surpreendido pela traição, não foi surpreendido pela morte, muito pelo contrário, ele tinha clareza do seu ministério, do que ele tinha vindo à terra como filho do homem, né? Sofrer e morrer. E nós, olhando para tudo isso, né? Olhando para essa trajetória de Jesus, nós vamos ver que ele tinha consciência da morte dolorosa que ele passaria, tanto que ele chora, né? Tanto que ele pede a Deus para que, se possível, afaste aquele cálice. Por quê? Porque ele sabia o quanto seria dolorido tudo aquilo. Então, J. Packer cita aqui James Dinihan, em que ele diz: não podemos afirmar que essas experiências de medo mortal e deserção são parte de um todo com o fato de que, na sua morte e na agonia do jardim, através da qual ele aceitou a morte como o cálice dado por seu pai para ele beber, Jesus estava tomando sobre si o fardo do pecado do mundo, consentindo em ser, e na realidade sendo de fato, contado entre os transgressores? Se essa pergunta tivesse sido feita a Paulo ou João, não há dúvida do que eles teriam respondido. Foi porque Jesus deveria ser feito pecado e receber o juízo de Deus sobre o pecado que ele tremeu no jardim. E foi porque ele estava de fato recebendo aquele julgamento que se declarou abandonado por Deus na cruz. A força motriz na vida de Jesus era a sua vontade de ser obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. O que motivou a vida de Jesus, tudo que ele passou,
foi porque ele queria ser obediente até a morte e morte de cruz, porque ele sabia que sobre ele deveria vir toda a condenação, né? O horror singular de sua morte está no fato de que ele provou no Calvário a ira de Deus que era devida a nós, fazendo assim a propiciação pelos nossos pecados. Isaías já havia dito: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, e o Senhor agradou moê-lo, a sua alma como oferta pelo pecado. Isaías 53, 4 a 10. Então, a propiciação, ela nos faz enxergar a vida de Jesus desse ponto de vista, daquele que veio como cordeiro realmente assumir em nosso lugar toda a condenação. A outra coisa que nos faz olhar de uma maneira diferente é o que acontece com aqueles que rejeitam a Deus. Nós temos claramente, né, que a condenação virá sobre aqueles que rejeitam a Deus. Em Gálatas 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Marcos capítulo 14, versículo 21 é ainda mais enfático: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Jesus está falando isso se referindo a Judas, que estaria perdido, né? Melhor lhe fora não haver nascido do que traí-lo, do que rejeitá-lo. Então, a cruz, a morte de Jesus na cruz, todo o sofrimento que Jesus passou, deve nos abrir os olhos para o que acontecerá com os perdidos. Jesus sofreu dor física, dor espiritual, dor mental. Ele foi tirado dele tudo que ele possuía, suas roupas, né? A sua dignidade, tudo foi retirado. Tudo aquilo que os homens que rejeitam a Deus, em tudo aquilo que os homens que se rejeitam a Deus se apoiam, suas riquezas, seu poder, sua dignidade, tudo isso lhes será retirado. E eles terão toda a dor da separação de Deus. Aquilo que fez Jesus clamar mesmo, né? Deus meu, por que me desamparaste? Toda aquela dor que ele sentiu é o que sentirá todo aquele que rejeitar ao Senhor. A perdição eterna é o que virá para eles, né? Na verdade, no nosso cotidiano, muitas vezes nós não percebemos o que nós temos até que nos falte. Vocês já tiveram a sensação de acabar a luz e você dizer: nossa, é muito melhor ficar sem água do que sem luz. Aí falta água, você fala: é muito melhor ficar sem luz do que sem água, né? Nós conseguimos compreender realmente a importância daquilo que nos falta daquilo que nós temos quando nos falta, né? Nós compreendemos a importância da nossa saúde até que a gente fique doente. E aqueles que rejeitam a Deus só vão compreender o que é a ausência de Deus, o que é a ausência total da graça de Deus, da misericórdia de Deus, quando sentirem isso, no momento em que forem perdidos eternamente. A agonia deles será eterna, né? Então, do ponto de vista da propiciação, nós não podemos acreditar que, mas Deus é um Deus de tanto amor que ele amou o mundo todo e no final tudo vai dar certo, né? Todo mundo é filho de Deus. Não existe inferno, não existe perdição, não existe nada disso. Não. O momento da morte de Jesus mostra o que está reservado para aqueles que rejeitam a Deus.
A outra coisa que nós podemos olhar de uma maneira diferente, quando nós falamos da propiciação, do fato de que fomos resgatados da ira de Deus, é sobre o dom da paz de Deus. O que é paz de Deus? Às vezes nós temos a sensação, quando falamos de paz de Deus, desse sentimento de tranquilidade, né? Deus nos traz paz, Ele nos dá a sua paz. Mas é mais do que isso. A morte de Jesus, o resgate da ira de Deus, nos trouxe a paz plena com Deus. Não mais ira, mas agora paz. Uma paz que implica num novo relacionamento com Deus. Um relacionamento baseado em duas coisas fundamentais: perdão e aceitação na aliança. Então, o perdão de Deus e a sua aceitação de nós como seus filhos é que realmente é a base desse novo relacionamento com Deus. Um relacionamento de paz. Uma paz que é, antes de tudo, paz com Deus. É o estado de coisas em que Deus, em vez de ser contra nós, é por nós. Essa é a grande alteração. Antes, como pecadores perdidos, Deus era contra nós. Deus tinha reservado para nós perdição. Mas em Jesus, nós tivemos essa mudança de relacionamento com o perdão de Deus e agora a sua aceitação. A outra coisa que nós vamos olhar diferente quando olhamos pelo ponto de vista da propiciação, do afastamento da ira de Deus de nós, é a dimensão do amor de Deus. Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19, ele fala que ele gostaria que os leitores compreendessem com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Paulo, em sua carta aos Efésios, ele vai considerar todo o contexto da propiciação, revendo todo o plano da graça apresentada, nos 2 primeiros capítulos da carta: eleição, redenção, regeneração, preservação, glorificação. E aí ele vai entrar nessa questão de que todo este plano mostra a dimensão do amor de Deus. Ele vai falar em Efésios capítulo 5, versículo 2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele diz: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, em toda a carta de Efésios, ele vai nos colocar que a morte de Jesus, a propiciação, o fato de Deus ter nos resgatado da sua ira, mostra a dimensão grandiosa do amor de Deus, um amor sem reservas, um amor em que ele conclama aos Efésios que permaneçam nele, porque olhando para esse plano de resgate do pecador, é que eles vão ter a dimensão da grandeza e da glória do amor de Deus. Então, nós, quando olhamos do ponto de vista da propiciação, do ponto de vista do resgate da ira de Deus, nós temos uma noção ainda maior da grandeza do amor de Deus. Pensar que éramos objetos da ira e nos transformamos em seus filhos amados, revela a dimensão desse amor. E por último, Packer nos estimula a olhar para a questão, para o significado da glória de Deus a partir da propiciação, No cenáculo, depois de Judas ter saído para traí-lo, Jesus disse:
Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Está lá em João capítulo 13, versículo 31. Nesse momento em que ele fala isso, né, ele está mostrando o quanto que a morte do Filho do Homem vem realmente para glorificar a Deus. Você vê a glória de Deus em sua sabedoria, poder, justiça, verdade e amor de maneira suprema, desvelado no Calvário, na realização da propiciação pelos nossos pecados? Você consegue ver realmente a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus sendo feita, a sua verdade, o seu amor? Quando você olha para a propiciação, quando você olha para esse plano maravilhoso que Deus teve em nos resgatar de sua ira, a Bíblia vê e nos aventuramos a acrescentar que se você sentiu o peso e a pressão de seus próprios pecados em seu verdadeiro peso, você também enxergará. Se nós olharmos para a nossa condição humana de pecadores e nós olharmos para a cruz de Cristo, onde o resgate aconteceu, nós vamos sim poder enxergar a justiça de Deus, nós vamos enxergar o amor grandioso de Deus, nós vamos enxergar o seu perdão e nós vamos ter como objetivo da nossa vida glorificar a Ele. Nós fomos resgatados, irmãos, e nós precisamos ser conscientes disso e adorar e louvá-lo sempre por isso. Que essa seja realmente a força da nossa vida, né? Que essa consciência do alto preço que Jesus pagou, que essa consciência do presente que nós recebemos de Deus, seja aquilo que mova a nossa vida para o serviço, para a adoração e para o louvor do Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós, uma excelente semana a todos e que possamos realmente passar os nossos dias desfrutando desse relacionamento verdadeiro que Cristo nos proporcionou na cruz. Amém.